Bom, hoje vamos falar de um assunto que sei que deixa muita gente preocupada. Quando a gente escuta alguém dizer que teve uma fratura na coluna, a gente logo pensa, essa pessoa vai ficar com uma movimentação dificultada ou então vai ficar sem poder se movimentar. Hoje o Dr. Rogério Lima, que é ortopedista, está com a gente, seja muito bem-vindo. Existe muito preconceito em cima justamente desse assunto, né, doutor? O que a gente vê é isso, né? Quando se fala que o paciente teve uma fratura de coluna, pode ser grave, normalmente é grave, mas não existe aquele preconceito, aquela coisa que a pessoa ficava aleijada depois da fratura de coluna. Claro que existem traumas graves, mas isso nós vamos avaliar, ver que tipo de trauma e que tipo de tratamento. E muitos desses pacientes, depois do tratamento, vão ter uma vida normal. Mas o que pode causar uma fratura na coluna? Então, isso vai depender muito da faixa etária. A maior causa é trauma. Tá? Então a gente vê os acidentes automobilísticos, os acidentes esportivos e uma outra faixa etária, pacientes um pouco mais idosos, são fraturas patológicas que a gente chama, são sequências da osteoporose. É um osso fraco, um trauma mínimo, às vezes levantar um espirro, acaba tendo uma fratura. Quais são as fraturas que mais a gente percebe que acontecem e que a gente poderia evitar na coluna? Então, as fraturas, o que a gente pode evitar são as fraturas por osteoporose, né? Que normalmente, vamos mostrar aqui. Acontecem em quais vértebras? A maioria das vezes são nas vértebras lombares, né? Que a gente está mostrando aqui. Esse é um exemplo da coluna lombar. E é um achatamento da vértebra. Essas são as que a gente pode fazer uma prevenção, né? Com a pessoa, com o idoso, já desde, principalmente na mulher, na faixa perimenopausa, onde a gente pode já trabalhar, evitar que isso aconteça. Atividade física, alimentação, são coisas que, hábitos saudáveis, são coisas que diminuem a incidência, não que acabam, mas diminuem a incidência. A gente vê o quanto que muitas vezes as pessoas não se dão conta que má postura, sim, né, hábitos inadequados, a gente não saber se movimentar do jeito certo, vai tirando essa proteção entre uma vértebra e outra, isso pode favorecer também a fratura, o desgaste, né? Exatamente. Né? O que a gente vê é que o disco ele vai diminuindo, vou tentar mostrar aqui para ele, o disco, que é essa estrutura, ela vai diminuindo o espaço e vai tendo um achatamento na coluna. Isso também vai causando, né, microfraturas, microtraumas, isso também é gerador para o paciente. E essas fraturas, quando acontecem um pouco mais no início da coluna vertebral, podem trazer também, aí sim, umas limitações? Então, depende do tipo da fratura, né, Kátia? O que a gente vê muito são acidentes automobilísticos e acidentes esportivos. Bicicleta é perigoso, né? Então a gente vê as pessoas que estão andando de bicicleta, às vezes têm traumas bobos, pequenos e acabam se machucando. Então a gente precisa avaliar a faixa etária e ver que tipo de tratamento. E o atendimento, o primeiro atendimento, né, quando essa pessoa cai, se machuca, o primeiro atendimento é fundamental. Pode não ser nada, na maioria das vezes não é nada, mas pode ser uma coisa muito grave. Mas quando a gente vê um acidentado, a gente não pode mexer nessa pessoa. Não, espera a pessoa especializada chegar, para saber como movimentar. Normalmente quando a gente atende, né, às vezes está no trânsito, vê alguma coisa, vai fazer o primeiro atendimento, na verdade não se faz nada, não deixa ninguém mexer. E aí você imobiliza a coluna, principalmente a coluna cervical, e esperar o resgate chegar para poder fazer o transporte desse paciente. A gente tem ali uma foto do que aconteceu até com a Jaqueline num jogo de vôlei. Olhando a cena, eu assisti o jogo, não parecia nada demais. Exatamente. Quer dizer, uma jogadora bateu, não foi nem bem a cabeça, uma bateu a cabeça, parece que no ombro. Uma bateu a cabeça no ombro da outra, né? E foi um trauma extremamente grave, né? Podia ter deixado ela tetraplégica, né? E o que acontece nessa fratura para ser uma fratura tão mais potencializada do que outras? Então, qual a região? Vamos lá, o que a gente não é o problema da região em si, da energia que existe nesse tipo de trauma. Veja, paciente jovem, no caso da Jaqueline, estava desenvolvendo uma atividade esportiva e o que aconteceu? Foi um trauma forte, a energia envolvida foi muito forte. Duas atletas, com uma pessoa que está andando de bicicleta cai, então é uma energia, um atropelamento, um trauma no trânsito, o trauma em chicote que a gente fala, principalmente na coluna cervical. Então o que acontece? É a energia que é envolvida. É a força contra a coluna? Força que bate contra a coluna, a velocidade, a desaceleração. Então, por exemplo, um carro andando numa estrada, uma velocidade média de 100 km por hora, de repente ele para muito rápido e aí você tem aquele traumatismo quando a cabeça vai para trás e vai para frente. Por isso que tem o apoio de cabeça no banco. Mas mesmo assim, você pode ter alguns tipos de trauma e ter a lesão. Outra coisa que a gente vê também, né, é aquelas pessoas que abusam da bebida, vão mergulhar na piscina, mergulham de cabeça e acabam batendo a cabeça no fundo da piscina. Você sabe que eu morro de medo disso?
disso? Isso é perigosíssimo. Ou então isso é perigosíssimo. A gente viaja e as pessoas acham que em época de férias tudo você pode fazer tudo. Tudo pode. Tudo que você não faria em qualquer outro dia do ano, nas férias você pode. Exatamente. Chega numa região que tem uma cachoeira, e aqui no Brasil a gente tem cachoeiras e regiões maravilhosas para desfrutar, mas com consciência. Chega e pega essa pedra bem alta, olhou, pula. Malemar, dá pé, vai lá e pula. Pronto. E aí é errado, né? Porque pula, dá pé e aí bate com a cabeça no fundo. E aí que você tem os piores traumas. Porque indivíduo jovem, aquilo que eu estava falando, indivíduo normalmente de uma faixa etária um pouco mais baixa, um trauma de grande energia, né? E isso acaba. E aí você começa a dividir as fraturas, um tipo de tratamento, fraturas instáveis, né? Que são as fraturas que precisam de um tratamento cirúrgico, onde a gente tem um desalinhamento da coluna, e das fraturas estáveis, que é aquela do idoso, né? Que é uma fratura que é mais, não digo mais fácil de tratar, mas é menos problemática do ponto de vista neurológico, onde é mais difícil ter uma lesão neurológica nesse tipo de paciente. Mas fraturas causadas por arma de fogo, pelo projétil da arma de fogo, aí a destruição é maior? Então, vai depender, claro, com certeza, por quê? Porque é uma grande energia, né? Você tem estilhaço, mas você tem que ver aonde vai parar, né? Na verdade, o problema da arma de fogo é assim, vamos mostrar aqui. O que a gente tem? A gente tem dentro da coluna, eu vou desmontar a coluna aqui, aqui dentro a gente tem a medula, né? Vamos mostrar aqui, a Mayara me ajuda, por favor, Kátia, vamos tirar o disco. Aqui dentro, essa é a medula. Então, por exemplo, muitas vezes o indivíduo toma um tiro nesta região e não acontece nada. Só que, às vezes, a bala, só de chegar aqui perto, já queima a medula. E aí tem uma lesão neurológica muitas vezes irreversível. Aqui não tem jeito. Quando atinge essa região... Então, depende, Kátia. Não é assim que não tem jeito, né? A gente não pode ser muito radical. Né? Mas normalmente você tem uma lesão muito importante. Esses pacientes acabam desenvolvendo uma lesão neurológica importante, um déficit importante, tanto de membros superiores, membros inferiores, a depender do tipo do trauma. A pessoa pode ter tido uma pequena fratura na coluna? Deixa eu desmontar. Ela pode ter uma pequena fratura em alguma região, alguma vértebra da coluna e não sentir dor inicialmente? Pode inicialmente. Pode. O que acontece, veja, volto a falar, né? O papel do socorrista é uma coisa muito importante. Eu vou dar um exemplo assim, nós vamos operar um paciente amanhã, foi bem atendido, tudo, e ninguém percebeu que ele tinha uma fratura gravíssima na coluna torácica. E ele foi vítima de qual acidente? Caiu de bicicleta. De bicicleta? De bicicleta. Ele estava treinando na USP, caiu e ninguém percebeu por quê? Porque se preocuparam com a cabeça, com a coluna cervical, onde ele tinha uma fratura na coluna cervical, uma fratura que não precisa de nenhum tipo de tratamento mais especializado, só o repouso, e uma fratura gravíssima na coluna torácica, que por causa das outras gravidades, não prestou atenção. E ele não tinha dor naquela região. Ele mesmo me falou, hoje de manhã, doutor, eu não senti nada. Aí passou um outro colega, ortopedista, que avaliou, desconfiou do problema, quando veio com o exame, daí chamou a gente para a gente dar uma olhada, né? E o paciente vai ter que ser submetido a uma cirurgia quase que de urgência. E ele não tinha dor. Ele me fala assim, olha, eu tenho dores no pescoço, tenho dor de cabeça, teve 4 costelas fraturadas. Então ele tinha dor em outras regiões e na coluna, que era o mais grave, não doía. E por quê? Porque existe uma coisa no organismo assim, onde dói mais, né? Sabe aquela história assim, você está com dor de cabeça, dá uma martelada no pé, o pé dói mais. A dor de cabeça passa. A dor de cabeça passa, exatamente isso, né? Então, isso acontece. Então precisa tomar cuidado. Volto, desde o começo eu te falei, o papel do socorrista é fundamental. A gente falou em caso de osteoporose. Às vezes as pessoas também não se dão conta que quem tem osteoporose não precisa cair para quebrar nenhum osso, né? Então. Um espirro já pode fraturar. A gente vê 2 situações. O espirro do idoso e o neto adolescente que vai ajudar a avó a levantar. E essas 2 situações com força, ele vai, né, no mede a força dele, ele levanta e fratura. Às vezes a pessoa pode ter uma fratura na coluna, não sentir dor, ir ao médico por um outro problema, por exemplo, um nervo ciático ou um problema... Diagnostica a fratura. E o que estava pensando era, na verdade... O que acontece, a gente tem que ver o seguinte, a fratura por osteoporose, diferente de uma fratura por trauma, né, que isso arrebenta, a fratura por osteoporose, ela é dia a dia, então ela vai diminuindo essa distância aqui. Chega um ponto que começa a comprometer a estrutura nervosa aqui dentro. E aí, exatamente, tem o pinçamento, e aí é que o paciente procura o médico. E você vai ver por quê? Porque ele tinha uma fratura. Quando a gente ouve um diagnóstico de fratura na coluna, a gente se espanta. Mas quando se diz que tem que fazer uma cirurgia, aí a situação se complica. Porque a gente também tem aquela falsa ideia que toda cirurgia na coluna faz a gente ter um risco muito grande de ter os movimentos limitados. Isso também não é verdade, né? Não é verdade, mas aí assim, né? Eu falo para os pacientes, o grau de dificuldade de cirurgia de coluna é avançado. A gente já parte de um grau de dificuldade 5.
para cirurgias mais simples. Então precisa ser uma pessoa especializada para fazer isso. Cirurgia de coluna, né, toda cirurgia tem seu grau de complicação. O problema é que você está mexendo numa estrutura muito nobre. Então hoje, como a gente é treinado, os profissionais são muito bem treinados, o risco é muito menor. Então a chance de acontecer algum problema é muito menor. Não que não aconteça. E o medo existe. É que pelo diagnóstico, pela tecnologia, pelo treinamento, isso diminuiu muito. Então você vai no consultório, hoje a gente vê os pacientes que foram operados estão muito melhores do que os pacientes que não foram operados. Então você não vê ninguém mais em cadeira de roda no consultório do especialista em coluna, né? A não ser quando chegam esses pacientes, já chegam para a gente com uma lesão medular, que aí você vai tratar a fratura, mas a regeneração neurológica não existe. A gente percebe que às vezes a pessoa teve algum problema de dores nas costas, foi constatado qualquer problema na coluna, usa o colar cervical. Só que as pessoas hoje em dia usam colar cervical como se fosse um adorno. Exatamente. Tô com dor nas costas, colar cervical. Essas atitudes podem prejudicar também? Prejudica sim. Eu vou te falar uma coisa, quando uma pessoa põe um gesso no braço, na perna, quando ele tira o gesso, mesmo depois de 2, 3 dias já tem uma atrofia. Quando colocar o colar cervical é a mesma coisa. Dali 2, 3 dias já tem uma certa atrofia na musculatura. Quando ele mais precisa da musculatura, que é no momento de dor, ele está atrofiando a própria musculatura dele. Então é completamente errado. Claro que no primeiro momento, às vezes até a gente indica o paciente com muita dor, isso melhora a contratura. Mas não é exatamente. Assim que possível, a gente já retira qualquer tipo de imobilização. Por isso que hoje a gente opera não só coluna, né, outras fraturas muito mais precoce, exatamente para poder movimentar, para diminuir esse problema do imobilismo que a gente chama. A gente tem uma estrutura tão nobre, como você disse muito bem, que é a nossa coluna cervical. E muitas vezes a gente não dá a devida importância a ela e nem tão pouco se preocupa em deixar a musculatura das costas firme o suficiente para proteger, porque a gente... O homem lá em cima é sábio, né? Ele fez o corpo da gente com grandes proteções para as estruturas mais frágeis. E se a gente não pensa em como fortalecer o corpo para ajudar, até mesmo na hora de uma pancada, a segurar um pouco esse impacto, o desgaste vai ser maior. Perfeito, né? O que você colocou. Veja uma coisa, eu vou até colocar isso daqui, olha. Veja como a estrutura neurológica aqui dentro, ela é protegida, tanto pela parte da frente, né, que é um osso bem poderoso, e atrás, vamos virar ao contrário, também. Extremamente bem protegido. Então é o que você falou. E aqui em volta de tudo isso está a musculatura. Se você tiver uma musculatura forte, vai diminuir a chance de você ter uma lesão aí dentro. Não que não ocorra, mas diminui a chance. E se essa lesão acontecer, vai ser também... Uma coisa, você veja a atleta, né, que aconteceu. Teve uma lesão, assim, pelo tipo do trauma, que quando a gente viu, quando eu vi o trauma, né, no primeiro momento ali, eu falei assim, eu pensei em tetraplegia. E foi o que ela teve uma coisa que a gente chama de choque medular, que é assim, como se o organismo, a medula, parasse de funcionar naquele momento. É um relé que desliga naquele momento, exatamente para a pessoa não se mexer, para proteger dos movimentos. Você vê que a natureza sabe o que tem que ser feito. Porque ela até comentou depois que ela sentiu o corpo paralisado. O corpo inteiro paralisado, né? Foi isso mesmo. E não teve, né? No final não foi uma fratura tão grave, ela está fazendo o que a gente chama de tratamento conservador e deve retornar aí às quadras mais ou menos mais uns 4 meses, deve estar. Normalmente voltando. Um tratamento para uma fratura na coluna, claro que depende do tipo de fratura, mas uma fratura mais simples, o procedimento qual é? Aquele colete? Então, aquilo que eu te falei, né? Hoje os coletes de gesso praticamente a gente não usa mais, né? A gente usa as imobilizações, as órtices, né? Que são, vai depender do tipo de fratura. E aí vai depender, a gente vai fazendo raio-x a cada 2 semanas, a cada semana e vai acompanhando. Normalmente são 4 meses de tratamento. A gente tem aqui uma imagem, olha, de um exemplo de uma coluna cervical com a fratura. Foi uma fratura? Não, isso não é a fratura, não. O que a gente trouxe é o seguinte, ali? Então, aqui, uma coisa que a gente precisa se preocupar nesses traumas, principalmente... Tá rasgado? Então, vamos chegar lá. Tá mesmo, eu vou te mostrar aqui. O que acontece é o seguinte, então, a gente trouxe isso para mostrar o quê? A hérnia de disco traumática. Então, o paciente, ele tem um trauma, não tem uma fratura, e o que acontece? Olha, ali onde que parece... Exatamente, eu vou te mostrar aqui, olha, e nós vamos mostrar lá. Veja saindo ali, essa gelatina é o disco que saiu. E tá vendo a estrutura amarela comprimida? Aquilo é o nervo. Então não precisa de uma fratura para você ter ou coisa. Olha, dá pra gente perceber bem ali. Olha, né? Vamos virar ali. Ela empurra. Exatamente, ó, vai voltar e olha, vai empurrar novamente. Mas uma vez que esse excesso sai, essa hérnia sai, e depois ela retorna. Se o nervo estiver bem encostado, não pode também pensar então mais? O que acontece é o seguinte, aí volta, né? Isso daqui é o mecanismo traumático ou o mecanismo que acontece devagar.
Então esse é o paciente que tem a dor ciática ou aquele paciente que teve um trauma na coluna cervical muito forte e não teve fratura, só que o disco saiu fora do lugar e está comprimindo a medula. Entendi, quer dizer, a gente tem dois problemas aqui que podem Exatamente. acontecer. A fratura da coluna e a lesão do de partes disco. moles que causa isso. Através então, do mesmo impacto. Através do mesmo impacto. Então o que pode acontecer? Pode acontecer que o paciente já tenha, vamos tentar mostrar novamente, Eu só a achei lesão que no isso disco. acontecesse no caso de hérnia. Então, isto é uma hérnia de disco que pode ser uma De hérnia impacto. de disco de impacto. Então o que acontece? Ele já tem a lesão aqui. O vermelhinho é que o paciente já tem a lesão. Ele já tem a lesão. E o que acontece? Tem o trauma, o disco, a parte mole do disco, ela sai fora e aí comprime a estrutura nervosa. Nossa, isso é uma dor terrível. Se for na coluna cervical, o paciente pode ficar paraplégico ou no cervical tetraplégico por causa disso. Tetraplégico? Existe uma outra síndrome que a gente chama, é o seguinte, às vezes essa hérnia sai com tanta potência que a gente chama de síndrome da caldequina, que o paciente ele já tem de imediato, os pés caem, ele não consegue levantar os pés, começa com alteração para urinar, para evacuar, e é um tratamento assim, deu o jejum do paciente, você opera. Mas é uma emergência. Reversível? Depende do tipo de lesão, Kátia. Pode ser que muitas vezes a operação precoce, você remove essa compressão de forma precoce, resolve o problema. Às vezes não. Às vezes é reversível. Mas sei que quem tem agora a hérnia de disco deve estar se descabelando. Não é nada disso. Nós estamos falando... Não, claro que... É em casos severos casos de trauma. Gente. Exatamente. Não porque a pobre mama já estava sentada congelada. Eu olhando pro doutor Rogério e vendo ela assim, ó. Não, são coisas completamente diferentes. Nós estamos falando de trauma agora. Né? Quer dizer, através de um choque. Daí a importância de usar o cinto de segurança. Fundamental. Por mais que você fale, eu me sinto Uma volta presa. no quarteirão. Uma volta no quarteirão precisa de cinto de segurança. Tirar o carro da garagem precisa de cinto de segurança. Ou então, atitude simples. E você sabe que mulher... A gente acha que a gente é a Mulher Maravilha, né? Você pode ter a idade que for, você quer fazer a faxina na casa, porque só você sabe fazer daquele jeito. E aí sobe em cima da pia, porque tem que estar o azulejo até perto do teto, tudo bem limpo. Cai, uma queda boba. Não precisa ser uma queda muito alta e muito forte, né, doutor? Normalmente esses traumas são os piores. Não é? Cai porque a pessoa não está esperando, não se prepara, o organismo cai, e aí a hora que está com o corpo no ar não tem jeito, né? Cai de se machucar, cai de escada, tropeça no tapete, não é verdade? Banheiro é muito perigoso, escorrega, tem que ter piso antiderrapante, sapato baixo no banheiro para as mulheres, né? Porque o banheiro é um lugar problemático. E dizem que os maiores acidentes acontecem justamente dentro de casa ou nas imediações da casa da gente. São os mais próximos, exatamente. E são aqueles que a gente não espera, porque a gente fala, tá perto de casa mesmo, para que usar o cinto? Uma pequena batida. Outro dia eu estava assistindo até uma reportagem que dizia que um carro a 60 km por hora, com uma pessoa no banco de trás, e você de cinto, e você ainda de cinto, hein? Só a batida de um carro a 60 km por hora, essa pessoa vem com peso de quase 1 tonelada. Arremessa, exatamente. Já pensou você andando com um elefante sendo jogado? E veja uma coisa, o maior problema são as crianças que vão no meio do carro sem cinto, eles são jogados para fora do carro. E vão de cabeça, né? De cabeça, normalmente são acidentes fatais. Por isso que a gente tem que pensar, gente, sempre em prevenção. O que a gente pode fazer para a gente evitar problemas como este. E caso isso aconteça, ter um bom médico que você possa conversar e saber direitinho qual a sua participação, que é muito importante nesse tratamento, né, doutor Rogério? Muito. Pode falar. Não, é isso. Queria te perguntar só mais uma coisinha. No caso de crianças que têm fraturas, as fraturas em crianças são menos perigosas ou não? Depende do tipo da fratura. O problema na criança que a gente tem é o seguinte, o osso da criança, por ele ter um metabolismo muito alto, por ele estar crescendo, o osso é um osso mais mole, tá? Então, tem menos fratura, não é que não tenha, mas você tem às vezes mais lesão ligamentar. Pode ter uma hérnia associada, mas em criança, as lesões na coluna traumática são mais raras. Não que não existam, mas são mais raras. Já nos adultos, e quanto mais idade, pior fica. Pior fica e aí vai mudando, né? Você vê que um trauma bobo, o paciente cai e não precisa nem cair, o idoso, né? E já fratura. Olha, não brinque com a tua saúde, nem tampouco acho que esse espaço que a gente abre aqui substitui a sua visita ao médico. Se você sente dores, isso é um sinal que o corpo da gente dá. Sinal que de algo alarme. Não está Exatamente. bem, né? E aí vai procurar alguém para dar uma olhada. Né? Nada de tomar analgésico, anti isso e anti aquilo. Nem pensar. Sempre procurar, porque pode ser nada
né? Pode ser a simples dor de cabeça que a gente não consegue nem determinar a origem, mas pode ser. A gente tem pacientes, por exemplo, uma causa de cefaleia, dor de cabeça, são problemas no disco, na coluna cervical. Então, e aí, como é que você sabe? Você não sabe, né? Nem o médico sabe. Então, você precisa fazer uma consulta para poder avaliar isso daí e ver o que está acontecendo. E a gente tem os nervos que saem da coluna que vão para todos os órgãos. Exatamente. Eu posso ter um problema no útero, justamente a causa está aqui na coluna. Pode ter. Né? Uma queixa comum nos homens é dor no testículo. Olha aí. Então, e às vezes o paciente está com uma alteração ou uma anestesia entre as pernas, também é um problema na coluna. E às vezes a pessoa não sabe, procura o médico errado, aí isso não é um problema. A pessoa que vai fazer a primeira avaliação encaminha depois para o médico certo. Mas se você foi a um médico que você achou que não foi conclusivo o que ele disse, busque uma segunda opinião. Nunca é demais. E aí sim você vai ter certeza de que o seu tratamento está sendo feito da forma adequada e principalmente que você pode evitar, aprendendo como agir, qual a postura correta e como se portar, evitar problemas ainda maiores, né? Dr. Rogério Lima, que é ortopedista, volta outras tantas vezes ao programa. É sempre muito bom quando você está aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada mesmo. E se você quiser sugerir algum tema, pode, mulheres@tvgazeta.com.br. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Kátia. Você vê? Nem sempre o corpo da gente dá sinal que alguma coisa não está boa, não. Você viu?